Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Depois de falarmos sobre o sofrimento de Jesus e sobre o que ele conquistou e nos oferece através de sua graça, vamos conhecer um pouco sobre a promessa reservada àqueles que aceitam a adoção como filhos, a qual Jesus nos concede o acesso. Capítulo 54. A futura glória de Sião. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com riquezas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Aqui vemos que o Senhor é um Deus de segundas chances. Ele exorta os que sofrem para que firmem suas estacas, seus alicerces, pois logo ele virá para alargar nossas tendas. Apesar de todo o sofrimento e humilhação que temos sofrido, ele garante que não ficaremos decepcionados. Ele fará com que toda vergonha seja eliminada e toda humilhação seja esquecida. Por um instante afastou de nós o seu rosto e nos colocou à prova, mas agora se compromete a nunca mais nos abandonar. Um tempo de fartura e prosperidade aguarda aqueles que esperam no Senhor. Um tempo em que as edificações serão feitas de pedras preciosas, e no qual os filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das nossas crianças. Em retidão seremos estabelecidos, e não teremos mais nada o que temer. O Senhor é aquele que cria o destruidor para gerar o caos, para nos forjar como uma ferramenta na brasa ardente, mas também é aquele que faz a defesa do nosso nome. Capítulo 55. Convite aos sedentos. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece. E nações que não o conhecem se apressarão até você.
por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. E isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Aqui o Senhor faz o convite a todos aqueles que sofrem, todos que buscaram em diversos lugares saciar sua sede, mas que sempre acabaram sedentos novamente. Aquilo que o Senhor oferece é de graça, não é necessário pagar nenhum preço para ter acesso ao que Ele nos reserva. Ele nos pergunta por que gastar dinheiro com o esforço do trabalho árduo, com coisas materiais que não satisfazem. Ele nos convida a irmos até Ele e nos deliciarmos com o banquete que nos oferece, uma aliança eterna, assim como fez com o rei Davi. Ele fez com que se tornasse um exemplo para as nações, um homem segundo o coração de Deus, alguém com quem podemos aprender a nos relacionar com o Senhor. Ele nos exorta a buscarmos enquanto está perto, enquanto ainda pode ser encontrado. Nos orienta a abandonarmos o mau caminho e os maus pensamentos. Quem assim proceder terá de bom grado o seu perdão. Ele declara o quanto seus pensamentos e seus caminhos são muito mais altos que os nossos. E a reflexão que faço aqui é a seguinte: o Senhor nos convida a viver algo que não podemos sequer imaginar. Ele nos oferece todas as capacitações e oportunidades que precisaremos para viver um grande propósito nele. E tudo o que precisamos fazer é buscá-lo de todo o coração e com todo o entendimento. Ele sabe que sua palavra não volta vazia. Sempre que é lançada, ela atinge o propósito a qual se destina. É na sua palavra que encontramos a orientação necessária para cumprirmos os planos que o Senhor tem para nós. Através dela, somos conduzidos em paz e construímos algo que é para a glória do Senhor e servirá de sinal eterno e que não poderá ser destruído. Capítulo 56. Salvação para os gentios. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo, e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá de seu povo, e que nenhum eunuco se queixe. Não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos. Aqui o Senhor deixa claro que a sua salvação não era destinada apenas aos israelitas, e sim a todos os povos, todas as nações. Mesmo os estrangeiros e eunucos poderiam participar da glória no templo do Senhor. O templo seria chamado casa de oração a todos os povos. E a reflexão que faço é que Deus tem seus braços abertos e aguarda por todos que desejam se unir a Ele. Não importa se não tivemos uma criação baseada na palavra ou se não fomos criados sob os preceitos de uma religião.
Todos são aceitos e são bem-vindos, não importa a sua origem e nem as condições nas quais se encontra. As portas estão abertas e sempre estarão. O convite é feito a todos que estão dispostos a abandonar seus maus caminhos e a viver de acordo com a palavra. Versículo 9. A acusação de Deus contra os ímpios. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Venham! Cada um grita: tragam-me vinho, bebemos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Aqui Isaías faz um alerta contra aqueles que viviam entorpecidos por seus maus pensamentos, aos pastores sem entendimento, os que pervertiam a lei e só se importavam com os prazeres da vida. Ele declara que aqueles que deveriam ser sentinelas eram incapazes de enxergar e de cumprir seu papel de vigiar contra o inimigo, só se preocupavam com o dia de hoje, em se fartar cada vez mais. Creio que o Senhor nos apresenta o perigo da falsa religiosidade, de se apegar apenas ao que é externo e ao risco de não interiorizar a fé. Uma fé genuína e verdadeira transforma e molda o caráter do homem. Não é uma posição que se ostenta, mas sim uma postura que se assume diante da vida. Eu te vejo no capítulo 57.